Gente, estamos de volta com mais um bloco do programa Eu Sou. Estamos aqui hoje com a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero aqui da cidade de Avaré, com o Vitor, com o Bruno e com a doutora Evelise. E é para você essa pergunta que eu quero fazer. Quero que você fale um pouquinho sobre os dados trabalhistas referentes às pessoas que nós estamos tratando aqui hoje. Gente, como são dados numéricos, eu preciso ler, tá? 41% das pessoas LGBTQIA+, elas já sofreram discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, assim, são dados muito grandes, muito altos. 1 em cada 5 empresas não contratam homossexuais. E 33% das empresas jamais contratariam para chefia pessoas LGBTQIAP+. E 90% das pessoas trans são profissionais do sexo. Então são dados exorbitantes que a gente não está acostumada a ver. E 61% das pessoas, elas escondem, das pessoas LGBTQIAP+, elas escondem que são homossexuais para não sofrer represália no emprego. E muitas vezes da própria família, né? Exatamente. Sim, da própria família. Famílias, muitas vezes, eu tenho casos de pessoas próximas a mim que enfrentam essa dificuldade, de pessoas esclarecidas, de famílias extremamente estruturadas e que ainda com essa mentalidade retrógrada, sabe? Enfrentam esse tipo de problema. Esses dados que você está falando são aberrações que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso e combater para que esses dados, a gente mude essa situação. Sim. Não é? Existe, Ana, um projeto de lei do ano passado, né, faz um ano, do mês 2 do ano passado, que o deputado ele está trazendo incentivo fiscal, ele quer trazer nesse projeto de lei incentivo fiscal para quem contratar a população LGBTQIA+. Então, seria um projeto de lei muito bom para a categoria. Certo. Exato, é um projeto muito bacana, infelizmente a pauta está parada, só que ao mesmo tempo que ele é bacana, ele é muito triste. Porque a gente precisa de um incentivo fiscal para poder contratar pessoas que são capazes de trabalhar. A pessoa homoafetiva, a trans, eles têm capacidade laborativa. Só que no caso das trans, que é o mais gritante, o 90% está marginalizado e vai fazer o quê? Prostituição. Porque as empresas não abrem a porta. Por isso da expectativa de vida ser 35 anos. Para as que possuem essa opção de poder trabalhar, ter uma CLT, ter um estudo, essa expectativa aumenta. Agora, para a grande maioria, não há possibilidade. Certo, gente. E além de tudo, né, a gente sabe que faz parte de uma construção social de muitos anos. Exato. Né? Aproveitando, inclusive, eu quero falar um pouquinho sobre um escritor maravilhoso que quem já não ouviu falar. Vamos falar do Shakespeare e vamos falar um pouquinho de drag queen. Nessa época, lá no 1600, as mulheres não tinham oportunidade de atuarem no teatro. E os homens se vestiam de mulheres para atuar. Então, o surgimento desse nome ou dessa atuação surge aí. Há quanto tempo? É necessário que hoje, depois de tantos anos, desde lá do 1600, que essa mentalidade mude, não é mesmo? Que as oportunidades sejam iguais. E, sim, é triste, sim, um projeto de lei como esse, doutor. Mas, ao mesmo tempo que é legal, é triste pelos motivos. Mas é necessário. Com certeza. É necessário, assim como são necessárias as cotas. Exatamente. E construções que dependem disso para mudar um futuro. Porque sem isso, Ana, infelizmente, não vai partir da boa vontade. Perfeito. E nós precisamos fazer um parêntese, né? Parêntese nesse aspecto, que o Estado de São Paulo em si, em específico, tem uma lei de 2001, não é conhecido por todos, até mesmo pela classe dos advogados. É uma lei de 2001 que visa combater a homofobia. Só que ela não criminaliza e não tem responsabilização.
é algo administrativo. Ele aplica uma multa ou uma advertência. Então, para que seja posto em prática, é um processo muito demorado, é muito mais longo do que uma denúncia, uma acusação, né, algo judicial, mas visa combater. Então, a pessoa pode fazer de próprio punho ou procurar uma ONG, um advogado, a Defensoria Pública, fazer um requerimento junto à Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, que é lá na capital. Você faz esse requerimento e a pessoa, o acusado, ele é chamado a pagar uma multa, se for reincidente, claro, e dependendo do caso, ou uma advertência. E se for pessoa jurídica, no caso de uma empresa, contra empregado ou alguém que adentra seu estabelecimento, pode ter o alvará cassado. Certo. Poucos sabem disso. E a lei de racismo, que a homofobia foi equiparada, também é expresso sobre o trabalho, né? Também menciona a punição da homofobia para aquele empregador, para aquela empresa também. Perfeito. Vamos pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho dessa sigla tão longa e que a gente ficou de falar para o pessoal no primeiro bloco. Vamos começar falando que lá atrás a sigla era bem curtinha, como a gente disse no começo do programa, e depois ela GLS. Isso, e depois ela foi aumentando. E hoje a gente tem até um pouquinho de dificuldade para concluí-la quando a gente começa a falar, né? Ela é eterna. Então, né? hoje é LGBTQIAP+. Olha! Exato. E tá em frequente mudança, tá, gente? Daqui a 2 semanas, 1 ano, já pode vir mais uma letra aí. Ou um número, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa sigla. Quem pode de vocês falar pra gente desses significados? Bom, vamos dar início às siglas LGBTQIAP+. Parece até um trava-língua, mas não. Quando a gente tenta entender com um pouquinho de calma, fica bem tranquilo. Como a Ana já tinha dito no início, antigamente se falava GLS. Depois passou para GLBT. Só que o que acontece? O L de lésbica ficou muito invisibilizado. Então, o que a gente fez? A coordenação, as comissões. Vamos trazer o L na frente, para dar mais visibilidade à mulher lésbica e também combater a lesbofobia, tá, gente? Aí passou a ser LGBT, trazendo nesse complexo os bissexuais e os transexuais. Então vamos lá, só pra gente voltar aqui. É o L de lésbica, Sim. G de gay, Exato. o B de bissexual, Isso. o T de transgênero. Transgênero. É isso? Transgênero é um termo amplo, e dentre esse termo amplo, a gente engloba a travesti e a transexual. Ah, ótima essa explicação. E a transexual é a condição do indivíduo, só pra gente falar um pouquinho sobre isso. Tá. Cuja identidade de gênero, ela diverge do sexo físico biológico. Exatamente. É isso mesmo, né? Exato, tá certíssimo. Perfeito. E aí depois do T vem o quê? Olha, a gente tem que lembrar que você vai assim de cabeça, a gente esquece. É LGBT, o quê? É do queer. Queer são pessoas que não gostam de ser classificado na norma heteronormativa, ou seja, feminino e masculino. É o binário? Não necessariamente seja o não binário. Ele só não gosta de ser classificado como uma regra. Por que eu tenho que me enquadrar no masculino ou feminino? Perfeito. Aí depois do que a gente tem o I de intersexual. Intersexual. Pessoas intersexual são aquelas pessoas que nascem com condições biológicas mútuas, às vezes masculina e feminina. Inclusive, há 40 tipos de variação no cromossomo. XXX, XXY, XXO. É uma infinidade. Depois Só te cortando, Ana, mas antigamente a gente utilizava o termo hermafrodita. Eu não sei se vocês se recordam. Só que esse é um termo muito pesado, sabe? Então, para não ficar essa estigma, colocou-se intersexual, a pessoa intersex, que tá aí para arrasar também e tá na sigla porque precisa de visibilidade. E não tem política pública nenhuma no intersexual. Nenhuma. Não existe no Brasil política pública para essa sigla. E essa inclusão dessa sigla aqui traz mais visibilidade e, obviamente, essa construção do que a gente falou desde o início do programa será também para defendê-la, né? Aí depois do I a gente tem o A de assexual,
certo? Certo. O P de pansexual e esse mais. Fala um pouquinho O dele. mais engloba tudo. Tudo que não tá, Tudo que já existe, que não tá na letra e o que há por vir. Então a gente coloca o mais, o plus, já para deixar tudo englobadinho. Se tem gente que fala de diversidade com categoria, são vocês, Ah, viu? que isso, Ana. Meu Deus, é isso aí. Tanto que esse mais aqui, no finalzinho dessa sigla, nos traz a esperança de que vocês estão abertos, de que nós devemos, de que a sociedade deve estar aberta para o que há de vir, o que não é comum, o que a gente não considera comum, né? Vamos abrir um pouquinho os nossos horizontes aí, sair um pouco da caixa e respeitar, principalmente, que esse é o nosso dever como cidadão, é o nosso dever primordial, certo? Exatamente, Ana. E fazendo um adendo, só para explicar a classificação da drag queen. Drag queen não é uma identidade de gênero e também não é uma orientação sexual. A drag queen é uma expressão artística. Ou seja, homem pode fazer, mulher pode fazer, criança pode fazer. É uma expressão de arte. Não tem nada a ver com sexualidade e muito menos com identidade de gênero. E é muito antigo também, né? Muito antigo, como muito a gente antigo. falou lá nas artes cênicas. Exatamente. Onde as pessoas atuavam desta forma. E aí um outro problema que é tema para um outro programa, mas que as mulheres eram excluídas da possibilidade de atuar. E por isso é que os homens se vestiam de mulheres, né? Mas isso aí a gente vai falar num outro programa. Não só atuar, que se a gente pegar as escolas literárias, tinha os trovadores, né, o trovadorismo, que os homens escreviam como se mulheres fossem. Né? Não só na atuação também tem esse na verdade, lado. as mulheres a vida inteira tiveram os seus direitos... sempre em segundo lugar. Sempre né? em segundo lugar, sempre em segundo plano. Questões salariais, que a gente sabe que a equiparação de salário é diferente. Sim, o direito ao voto tem 100 anos que a mulher pode votar no Brasil, é muito recente. Muito recente. E uma coisa que eu quero falar aqui, já que a gente está falando de arte, vamos falar da indicação do Oscar de 2022? Desejo Particular. Esse é o nome do filme, brasileiríssimo, e se vocês não assistiram, devem assistir. É uma produção incrível, todas as críticas que eu li do filme após assisti-lo foram super importantes para que eu entendesse também, e veio a calhar que a sintonia é tão legal que eu assisti ele nesse final de semana, justamente quando nós iríamos gravar, e eu não sabia do tema, né? Eu sabia que o filme era brasileiro e por isso, indicado ao Oscar, por isso eu queria assistir. E tive a grata surpresa, não vou dar spoiler aqui, mas fala de um policial que comete um erro grave na carreira e se apaixona por uma mulher virtualmente. E aí a história se desenrola de uma forma muito bonita e muito necessária para que a gente assista e prestigie o cinema brasileiro. Quero falar um pouquinho também com vocês sobre o endereço, telefone, o canal de vocês através do Instagram. Deixa pra gente, aqui na telinha vai estar escrito, né, gente? Mas fala um pouquinho, Vitor, pra gente dos seus canais. Maravilha, Ana. Bom, se você quiser acompanhar o trabalho da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero aqui da cidade, a gente possui um trabalho digital, que é no Instagram. Vou deixar aqui o IG para vocês, que é Diversidade OAB Avaré. Tudo minúsculo, sem acento, muito fácil de procurar. Só digitar que vai estar lá a nossa carinha, o nosso logo da comissão e compartilhar, seguir, divulgar o nosso trabalho, porque quanto mais pessoas a gente chegar, fica melhor da gente abrir a mentalidade das pessoas daqui de Avaré. E é isso que a gente quer. A gente não quer segregar direito de ninguém, a gente não quer impor o nosso direito, a gente só quer respeito, assim como nós respeitamos todos e todes. Perfeito. E no próximo bloco, gente, a gente vai falar sobre Pajubá. Você sabe o que é? Então fica sentadinho aí que a gente já volta. É daqui a pouco.